efeito, né? Como é que a gente trata a aceleração, considerando a máquina de Atwood clássica, que é aqui o caso onde a gente tem só a roldana ligando os dois pesos, mas não tem mais nenhuma outra força, a não ser tensão e força da gravidade. E agora a gente vai ver como é que isso ocorre, né? Como é que é o comportamento do sistema quando a gente tem ainda duas massas interligadas por uma roldana, mas agora a gente tem uma das massas pendurada e a outra massa apoiada aqui num suporte, tá? Então, vamos lá resolver esse exemplo, seguindo aí com toda a calma possível para não atropelar ninguém. Independente do que tiver aí de enunciado, né, do exercício, vamos entender que forças atuam num sistema como esse aqui, do exemplo número 2. Tá? Olha só, massa M2, a gente precisa sempre fazer a análise das forças para cada uma das massas. Tá? A massa M2, ela é puxada para baixo pela Terra, peso 2, e ela é puxada para cima por quem? Pelo cabo, né? Ela está presa aqui num cabo. Esse cabo, ele vai ou manter esse objeto estático ou reduzir a aceleração dela. Porque se não tivesse o cabo, esse objeto cairia com uma aceleração igual à aceleração gravitacional terrestre, aí, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que a gente vem arredondando para 10, né? Como ele está ligado por esse cabo a uma outra massa, essa aceleração vai ser menor do que a queda livre. Já o objeto que está apoiado, ele tem as seguintes forças atuando sobre ele, né? A terra que puxa ele para baixo, P1. Como essa força, peso, pressiona ele contra a bancada e deforma a bancada empurra o objeto para cima com a tal força que a gente chama de força normal. Além disso, esse objeto também é puxado para a direita pela tensão no cabo, e se ele é puxado para lá, o atrito se opõe a esse movimento com uma força de mesma direção, mas sentido oposto. Então, sobre o objeto 2, peso e tensão; sobre o objeto 1, peso normal, tensão e atrito. Ok? Dúvida nisso, pessoal? Aí ele me dá os seguintes dados. Coeficiente de atrito entre o bloco 1 e a superfície é de 0,4. Massa M1 é de 90 quilogramas, tá? E ele pede qual é o valor de M2 para que a aceleração do sistema seja de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Vamos recuperar, antes da gente fazer o exercício, vamos recuperar o caso estático para a gente poder comparar. Tá? Então, no caso estático, ou seja, nada acontece, nada se move, qual seria o valor do M2? Ó, no caso estático, né? E aqui, tanto no caso estático quanto no caso com dinâmica, nós temos que as tensões têm que ser iguais, senão esse cabo estaria esticando ou comprimindo, tá? Esqueci de acrescentar esse detalhe. Então, no caso estático, soma das forças é zero, né? É a condição para que o objeto fique parado. O que nós teríamos no caso estático? Força normal
anulando P1, né? Isso aqui não tem movimento aqui e nem tem movimento aqui. Então, tensão sendo anulada pela força de atrito. E do outro lado, tensão igual a P2. Tá? Então, essas seriam as condições para que o sistema permanecesse sem nenhum movimento. Então, a força normal tem que ser igual a M1G, ou seja, 90, isso é um dado, vezes 10, força normal teria que ser igual a 900 newtons. Tá? A tensão tem que ser igual à força de atrito, ou seja, o coeficiente de atrito, 0,4, vezes a força normal. Então, 0,4 vezes 900, tá? Que vai ser igual a 360 newtons. Logo, 360 newtons tem que ser igual a P2, que é M2 vezes 10, e aí a gente chega à conclusão que a massa M2 até 36 quilogramas, o que aconteceria no sistema? Nada, ficaria tudo assim, parado, tá? Agora, a gente vai para o que o exercício de fato pediu, que é o caso dinâmico, ou seja, o sistema entrar em movimento, mas não com uma aceleração qualquer, com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. O que muda agora em relação às equações que a gente colocou aqui para o caso estático? Então, ó, no eixo Y, M1 não vai se mexer, M1 vai só ser arrastada. Então, a gente continua tendo que a força normal tem que ser igual a P1, logo a força normal continua sendo 90 vezes 10, 900 newtons, tá? A tensão agora não pode ser igual à força de atrito. A tensão tem que ser maior que a força de atrito, senão o sistema não entraria em movimento. Então agora, tensão subtraída, né, da força de atrito vai ser igual a massa M1 vezes a aceleração. Ou seja, tensão menos mi força normal igual a M1 vezes aceleração, 3. Tá? Então, a tensão menos 360 é igual a 270, ou ainda a tensão aplicada pelo cabo vai ser de 360 mais 270, o que dá 500, 630 newtons, se eu não errei em conta. Deixa eu conferir, porque ultimamente eu ando errando em conta, que tá uma coisa de louco, viu? Acertei, 630 newtons. Tá? E aqui do outro lado, o que nós temos, né? Se esse sistema aqui desce com 3 metros por segundo ao quadrado, é porque P2, apesar de ser freada pela tensão, vai descer com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, P2, que a gente desconhece o valor, M2 vezes gravidade, menos a tensão, que a gente já sabe o valor, é igual a 3 vezes M2. E aí passa para lá, passa para cá. O que a gente vai ter? 10 vezes M2 menos 3 vezes M2 é igual a 630, ou ainda 7 vezes M2 é igual a 630, e com isso, finalmente, nós temos que M2 vai ser igual a 630
dividido por 7, ou seja, M2 vai ser aproximadamente 90 quilogramas. Tá? Então, olha só, nesse sistema aqui, nessa estrutura, o M2 até 36 quilogramas pendurado aqui, nada acontece. Né? A nossa massa M1, que é de 90 quilogramas, ela continua ali paradinha, tá? Aí eu vou aumentando M2 acima de 36. Ele vai entrar em movimento, né? Ele vai ter aceleração. Para que a aceleração seja de 90 metros por segundo, ou 90, hein? Para que a aceleração chegue a 3 metros por segundo ao quadrado, eu preciso colocar aqui embaixo, olha que curioso, uma massa que é igual a que está aqui em cima, né, devido ao atrito de 0,4 aqui entre as duas superfícies. Ok? Pessoal, dúvidas sobre isso? Ninguém responde. O pessoal foi embora, todo mundo fugiu, foi isso? Não, professor, a gente está aqui. Estamos aqui, professor, tudo ok. Tá. Tudo bem? Nenhuma dúvida? Nenhuma. Ok. Podemos ir para o plano inclinado, então? Pode sim, professor. Então, vamos lá, deixa eu apagar aqui. O plano inclinado sempre gera um pouquinho mais de controvérsias, né? Então, nós vamos partir agora para analisar esse mesmo tipo de situação, só que agora, ao invés de ter só as massas, a gente tem as massas, uma base, mas essa base ela é inclinada, tá? Então, isso traz aí uma dose um pouquinho maior de complexidade para o exercício. No caso desse exemplo 3, que está lá nos slides, ele diz que o coeficiente de atrito entre M1 e a base é de 0,3. Ele fixa o ângulo em 60 graus, ou seja, é uma base bem inclinada, né? E aí ele pede duas coisas, né? A letra A, qual o valor de M2 para que o sistema permaneça estático? E a letra B, qual o valor de M2 para que M1 desça o plano inclinado com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, agora o movimento vai ser de subida do M2, giro para cá e descida de M1, tá? Vamos então, primeira coisa, primeiro passo para resolver tanto o exemplo 2, seja o exemplo a letra A quanto a letra B, é identificar as forças que atuam no sistema. E a gente vai fazer isso. Então, M2 está pendurado, a Terra puxa M2 para baixo, P2, e P2 é puxado para cima pela ação da tensão no cabo. Como a gente já sabe que T1 e T2 são iguais, né? Aqui eu vou usar o T1 e T2 só para saber que esse é o que sobe, o outro é o que está inclinado aqui. Então, sobre M2, só isso. M1, puxado para baixo pela Terra, P1, empurrado para cima pela superfície, força normal, tá? Puxado para lá pelo cabo, T1,
o atrito se opõe ao movimento dele, Φ, tá? E P1 é dividido em duas componentes, uma parte do peso que puxa ele plano abaixo e uma parte do peso que pressiona ele contra a superfície do plano P1Y. Como nós já vimos anteriormente, o ângulo entre P1Y e P1 é igual ao ângulo do próprio plano, igual a θ. Então, a gente tem aí a seguinte situação. Ou o sistema vai ficar parado ou vai entrar em movimento. Se ele ficar parado, T2 igual a P2. Se P2 subir, é porque T2 é maior que P2. Aqui no massa M1, a gente não vai ter movimento de subida em relação à base do plano. Então, força normal e P1Y vão se igualar. Ou seja, a base vai conseguir responder a essa solicitação. Do lado aqui do possível movimento, tem duas situações. Ou T1 mais Φ conseguem anular P1x, ou P1x vai ser maior que T1 mais Φ e vai entrar em movimento de descida, que é a letra B. A gente vai começar analisando o caso mais familiar para vocês, da letra A, que é o caso estático, tá? Onde a soma das forças é zero. Então, considerando a soma das forças é zero e já aplicando aqui que o módulo de T1 e o módulo de T2 são iguais, eles têm diferença só de direção e sentido, mas não de módulo, né? O que nós temos do lado esquerdo? Que a tensão é igual a P2. Já do lado da massa M1, nós temos que a força normal é igual a P1 cosseno do ângulo θ. E já no eixo ao longo do plano, nós temos que P1x, ou seja, P1 seno do ângulo θ, iguala a tensão T mais força de atrito. Tá? Então, esse é o caso estático em que todas as forças se anulam e o sistema fica em equilíbrio. Vamos substituir os valores aqui. Ó. O valor de M1 é dado no enunciado, eu não coloquei aqui. M1 é de 300 kg, tá? Então, eu não sei quanto é a tensão, porque eu não sei quanto vale o P2, M2G só. A força normal é igual ao P1, 300 vezes 10, vezes o cosseno de 60 graus, que é igual a 1/2. Tá? E aqui embaixo, P1, de novo, 300 vezes 10, vezes o seno do ângulo de 60 graus, é igual à tensão, que a gente não sabe quanto é, mais a força de atrito, que é 0,3 vezes força normal. Tá? Então, reparem que eu tenho o valor da tensão em função de M2 e eu tenho o valor da força normal do resultado aqui de cima. Então, vamos fazer as contas primeiro para a gente conseguir ter um pouquinho mais de clareza no resultado que a gente vai expressar aqui, tá? Então, colocando os valores para rodar a manivela. Ops. Alguma dúvida até aqui, pessoal? T2 é igual a 10 M2. Força normal, colocando isso na calculadora, a gente vai ter que força normal é igual a 1.500 newtons. Tá? E aí, aqui embaixo, o que a gente vai ter? 3.000 vezes o seno de 60 graus é igual a tensão
10 vezes a massa 2, mais 0,3 vezes o 1.500. Então, Professor, Oi, essa FN que você chegou aqui, 1.500 newton, 300 vezes 10 vezes meio? isso. Ah, tá. Isso, cosseno de 60 graus é 1,5, né? Você pode até fazer direto pela calculadora também, tá? E aí, o que que eu fiz aqui, ó? Eu peguei este valor calculado, que dá o 1.500, e substituí aqui. E peguei essa relação de tensão com M2 e substituí aqui, tá? Então, ficou aí o 3.160. No lugar da tensão, o 10 vezes M2. E no lugar da força normal, o 1.500 que a gente já tinha calculado aqui. Tá? Tudo bem? Então, 0,3 vezes 1.500, 450, ok? Professor, Sim? ali PY que é vezes seno? Ou é PX? P1x? É P1x. P1x, tá. É porque ó, o PY ele está grudado no ângulo, ele é o adjacente, né? É que eu tava conseguindo distinguir ele na Se fórmula. você olhar aqui, ó, esse comprimento aqui é o P1x, né? Então, quem é o seno de θ? Cateto oposto, P1x sobre a hipotenusa, que é o P1. E quem é o cosseno? É o cateto adjacente, P1y, dividido pela hipotenusa, que é o próprio P1, tá? Então, aqui, o que nós temos? Que 3.000 vezes o seno de 60 graus, deixo ele assim indicado, é igual a 10 vezes M2 menos 450. Vou só inverter isso aqui. Então, quem é o M2? É o 3.000 vezes o seno de 60 graus, mais 450, e tudo isso dividido por 10. Tá? Se a gente quiser facilitar a entrada dos dados na calculadora, 300 seno de 60 mais 45, né? Já dividindo por 10. Então, ou bota tudo direto, tanto faz. 300 vezes o seno de 60 graus mais 450. Isso nos dá aí 709,8 newtons, tá? Ou quilogramas, né? Perdão. Tá? Então, M2 vai ser igual a 709,8 quilogramas. Tá? Ou seja, dado esse plano inclinado, para manter estático aqui uma massa de 300 quilogramas, eu preciso de uma massa de mais de 700 quilogramas pendurado lá do outro lado, né? Então, para manter 0,3 toneladas parado, eu preciso de 0,7 toneladas do outro lado. Ok? Tudo bem até aí no caso estático? Vamos agora para o caso dinâmico e ver o que muda, então. No caso dinâmico, a distribuição de forças continua sendo a mesma. Tá? Não tem nenhuma diferença nisso. Mas, no restante, vai ter uma enorme diferença. Vou fazer um recortão aqui para a gente conseguir analisar os dois simultaneamente, tá? Não vai ficar a lousa mais organizada do mundo, mas eu quero fazer uma comparação entre as equações. Então, eu preciso desse recorte aqui.
Lembrando que o objetivo é descer M1, tá? Então, agora, nesse caso dinâmico, com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, ou seja, o objetivo vai ser descer com metade da aceleração gravitacional. O que vocês esperam que ocorra com M2? Que ele seja maior ou menor agora? Maior? Maior? Se ele for maior, é ele que vai descer. Ah, Mas sim. o meu objetivo é descer M1. Ah, DCM1. Descer É M1 é o que menor. tá, tem a setinha lá do movimento, né? Para que o valor de M2 para que M1 desça o plano inclinado. Vocês têm que tomar cuidado com isso, porque a hora, esse valor de 709, quase 710, é o valor estático. Se eu quiser descer M2 e subir M1, eu preciso de um M2 maior que esse 710. Ao contrário, se eu quiser subir M2 e descer M1, eu tenho que reduzir o M2. Então é o que a gente vai fazer agora, tá? Então agora nós temos desse lado que o T2 vai, que a tensão, né, vai superar o P2. Então a tensão subtraída de P2 vai ser igual a M2 vezes a aceleração, que a gente já sabe que é de 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Essa equação aqui não muda, porque a gente continua tendo equilíbrio estático no eixo Y, né? A força normal, a base suporta P1 cosseno θ. Mas aqui a gente tem uma mudança, porque agora P1x tem que superar essas duas forças. Então, nessa terceira equação, P1 seno de θ, freado pela tensão, freado pela força de atrito, vai ser igual a M1 vezes a aceleração do sistema. Então, muda a equação 1 e muda a equação 3, mas a 2 permanece a mesma. Tá? Vou substituir nessas três equações agora, assim como eu fiz antes, os valores que nós já temos, para a gente ter alguma clareza em como fazer a solução do problema. Então, só substituindo os valores do enunciado, nós temos que a tensão menos M2 vezes 10 é igual a M2 vezes 5. É só o que a gente tem. Força normal continua sendo P1, ou seja, 300 vezes 10, vezes o ângulo também não mudou, cosseno de 60 graus. Então, a gente vai continuar tendo uma força normal de 1.500 newtons, tá? Que é o valor que a gente já tinha daqui. Tá? Força normal 1.500 newtons. E P1, 300 vezes 10, vezes o seno dos 60 graus, menos a tensão, menos coeficiente de atrito, vezes força normal, igual a M1, 300 vezes a aceleração do sistema, que é 5. Então, com isso, a gente identifica o quê? Que na terceira equação falta o valor da tensão, mas que a gente consegue, pela primeira equação, ter a tensão em função da massa M2. Então, isso mata aí o nosso problema. Né? Porque lá de cima, o que nós temos? Que a tensão é igual a 10M2 mais 5M2, ou seja, a tensão é 15 vezes o valor da massa M2. E aqui embaixo, nós temos que
3.000 seno de 60 graus menos a tensão menos 450 é igual a 1.500, né? 300 vezes 5. Tá? Então, quando eu substituir a tensão por 15 M2, eu fico aí com todos os valores em função só do M2. Então, vamos lá. Ó, 300 seno de 60 menos 15 M2 menos 450 é igual a 1.500. O que eu vou fazer agora? Vou passar esse cara para o lado de lá e trazer esse cara para o lado de cá. Então, ficamos aí com... Aqui é 3.000, tá, pessoal? Faltou um zero aqui, ó, porque é 300 vezes 10 vezes 100 de 60. Então, 3.000, tá? Então, aqui vai ficar 3.000 menos 1.500 3.000 seno de 60. 3.000 seno de 60 graus menos 1.500 menos 450. Tudo isso igual a 15 vezes M2. Tá? Então, quem é o M2? Fazendo a conta, né? Ou botando tudo direto na calculadora. 160 menos 1.009... Sim? Esse 1.500, quando ele passa para lá, ele não passa positivo? É negativo, né? Ah, tá. Trocou. Né? Ele era positivo, foi negativo. E o 15M2 foi para o outro lado, mudando de sinal também, tá? Então, aqui eu já somei o 1.500 com 450 e vou dividir isso por 15. Quanto que isso vai dar? Vamos lá. 3.000 vezes o seno de 60 graus menos 1.950, 648 dividido por 15, tá? A gente chegou no resultado aí de 43,2 quilogramas, tá? Então, agora, se é para a massa M1 descer a rampa com 5 metros por segundo ao quadrado, que é uma aceleração alta, né? Só metade da gravidade, quase que 50% da aceleração de queda livre, a massa que fica aqui é de apenas 43,2 quilogramas, ok? Dúvidas, comentários? Podem olhar isso à vontade. Deixa eu só colocar a numeração, que esse é o exemplo 1, 2, 3, tá? E salvar essa lousa. 2468. Oi, alguém tem dúvida em alguma passagem? Professor, Sim? o enunciado desse exercício eu encontro onde? Tá nos slides. Ah, tá bom. Tá? Se Obrigado. você olhar o arquivo dos slides, ó, o mesmo slide da aula sim. passada, ele tem esses exemplos, né? O que a gente fez, começou semana passada, esse aqui que a gente já fez, esse, o próximo e ainda tem mais 1, 2 aqui, tá? Tá tudo lá no mesmo bom, PDF. Obrigado, senhor. Imagina. Legal. Alguém quer fazer comentário sobre esse exemplo 3? Podemos ir para o exemplo 4. Não gosto muito de Não falar estava podemos. conseguindo chegar aqui no resultado, mas eu cheguei. Chegou? Tá. Falei Eu prefiro falar vamos para o exemplo 4, porque essa coisa de vamos para o quarto pode ser interpretado de maneira errada por algumas pessoas. Não é, Daniel?
Esse negócio de vamos para o quarto é complicado, né? Daqui a pouco eu sou acusado por assédio sexual, olha só. Então, podemos passar ao exercício número 4. Exercício número 4, a gente vai tratar da situação inversa, quando eu quero subir M1 e descer M2. É a mesma figura, tá? Então, já salvei, vou só apagar aqui a lousa. Precisava apagar tudo? Não precisava, podia ter só invertido umas forças ali, mas vamos vamos dar uma geral aqui, né? O legal de apagar essa lousa é que não ataca o meu ombro. A lousa física, ela acaba com o ombro do professor, viu? O professor fica tudo tortinho, tanto apagar a lousa. O que mais aqui? Deixa eu laçar isso. Oi? Na faculdade não tem aqueles que falam, deixa eu apagar a lousa, professor. Não tem, rapaz. O pessoal não... O pessoal fica tudo dormindo de manhã, um horror, viu? Exemplo 4. Acho que eu vou começar a levar essa luzinha para lá e projetar, viu? Se tiver data show o suficiente. Vamos ver quando que a gente volta, né? O negócio tá feio ainda. Eu vi ontem que Pinda, eu achava que a situação estava ruim em Taubaté, descobri que em Pinda tá pior, né? Cruzeiro também não tá nada fácil, não. Tá pior aqui também. Eu vi que o número de mortes dos municípios, o primeiro lugar aqui do Vale é Pinda, depois vem, não sei se é Guará ou Cruzeiro, Taubaté está um pouco atrás, mas mesmo assim Se bem que, eu não sei, se fizer a conta, né, não o volume total, né, número de mortos internados, mas se fizer por habitante, a coisa fica pior ainda, né? Porque Taubaté é maior. Mas mesmo assim, bom, acho que é consequência da bagunça, né? A gente sai na rua e não vê ninguém protegido, né? Todo mundo, o povo andando com a máscara na mão para entrar na loja, porque na loja é proibido. Mas mesmo assim, bota de preferência embaixo do nariz, né? Só para disfarçar. Esse dia eu saí de máscara, o pessoal ficou olhando pra mim estranho. Falei, ué, eu que tô errado saindo de máscara. Deveria ser o contrário, né? Tem um amigo que ele foi ao Ubatuba. Tem gente aí que não acredita, professor. Tem muita gente que não acredita. É impressionante. O que já morreu de gente, algumas pessoas não acreditam ainda. É uma coisa de louco isso. Bom, vamos lá. Distribuição de força muda? Não muda muita coisa, não. Aqui desse lado a gente continua tendo P2 e continua tendo T2, tá? Do lado de cá, continuamos tendo a Terra puxando massa M1 para baixo. Esse peso vai ser dividido em componente X, que arrasta o objeto plano abaixo, e componente Y, que pressiona o objeto contra o plano. O plano deformado empurra o objeto para cima. A tensão continua, né, atuando para cá. O que muda em termos de força em relação ao exemplo anterior? Como agora a gente vai trabalhar com M2 descendo e M1 subindo, então um movimento nesse sentido, a força de atrito é que vai mudar, porque o atrito ele muda de lado, tá? Então, o atrito, como o objeto vai ser arrastado plano acima,
ele vai atuar plano abaixo. E isso é que vai ser a maior mudança. Então, agora, a gente continua tendo uma aceleração, continuamos com os outros dados iguais, tá? Massa M1, 300 kg, ângulo de 60 graus, né, o mesmo plano, continuamos com coeficiente de atrito de 0,3, tá? Mas agora o objeto vai ser arrastado plano acima e M2 vai descer até tocar a Terra. Então a ideia aqui é a seguinte: M2, se não tivesse esse cabo, ele desceria com 10 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Eu vou reduzir essa aceleração à metade. Como? Com o contrapeso, né? No caso, o contrapeso agora passou a ser o M1. Então, lá do lado da massa M2, nós temos agora que P2 vai ser freado pela tensão e, devido a isso, vai descer com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Desse lado aqui, a gente continua tendo que a força normal anula o efeito de P1y, e do outro lado, nós vamos ter agora que o P1x, ou seja, o P1 seno de θ, perdão, essa eu troquei. Do lado aqui da massa apoiada, nós vamos ter agora que a tensão T vai superar o P1x, o P1 seno de θ, e vai superar a força de atrito, né? Então, atenção, apesar dessas duas forças freando, ela vai dar a massa M1 de 300 kg, uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, vamos substituir os valores que nós temos aqui. Então, M2 a gente não sabe quanto é, M2 vezes 10, menos a tensão, que a gente ainda não sabe quanto é igual a 5M2. Força normal, 3.000 newtons, né? 300 quilogramas vezes 10 da gravidade, vezes agora o cosseno de 60 graus, a gente já sabe que isso vai dar 1.500 newtons. E a tensão, menos M1, 300 vezes 10, vezes o seno de 60 graus, menos a força de atrito, ou seja, 0,3 vezes o 1.500 da força normal, vai ser igual a 300 vezes 5, que é 1.500 também, tá? Professor, esse 5 metros quadrados, não é isso? 5 metros ao quadrado? 5 metros quadrados. 5 metros por segundo ao quadrado. É, por segundo ao quadrado. Mas onde ele está aqui? Está no enunciado, é a aceleração. Ele pede que qual o valor de M2 para que o sistema tenha uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Ah, tá. Está no enunciado lá. Está no enunciado, até aqui. Deixa eu puxar o enunciado de novo. Tá? Tá ele aqui, ó. Para que M1 suba o plano com 5 metros por segundo ao quadrado de aceleração, tá? Então tá lá no enunciado. Então, da primeira equação, o que a gente tem? Que a tensão, né? A tensão vai para lá, 5M2 vem para cá, que a tensão é igual a 10M2 menos 5M2, logo a tensão vai ser igual a 5M2, né? 10 menos 5. Substituindo isso aqui, nós temos então que 5 vezes M2 menos 3.000 seno de 60 graus menos 450 é igual a 1.500, tá?
Vou só passar esses dois termos para o outro lado da igualdade. E aí nós vamos ter, então, que 5m2 é igual a 1.500 mais 450 mais 3.000 seno de 60 graus, ou seja, M2 vai ser igual a 1.950 mais 3.000 seno de 60, tudo isso dividido por 5. Então, rodando a manivela. Nós temos uma massa M2 de 909,6 kg. Como era de se esperar, né, a massa M2 tem que superar a massa M1. E aí ela ficou bem maior, né? M1 300, M2 909. Uma massa consideravelmente maior. Já tinha colocado 4 ali, não precisava colocar aqui. Deixa eu apagar. Dá uma visão geral aí para vocês. E salvar. Posso juntar um pouquinho mais, não fica melhor. Deixa eu trazer isso para cá. Legal. Exportar. Exemplo 4. Deem uma olhada, revisem os cálculos, especialmente deem uma comparada entre o 4 e o 3, para vocês perceberem a diferença, né? O detalhe mais importante é a inversão do sentido da força de atrito, porque força de atrito é sempre uma força oposta ao movimento. Então, o atrito é do contra. Essencialmente, essa é a posição da força de atrito. Ela está sempre contrária ao movimento. Professor. Sim. O quarto, então, ele não tem, como que fala mesmo? Estáticos? Não. O número... é porque o caso estático dele é igual ao do 3, né? É a mesma situação. Tá. Isso aí é estático, não é isso? Mas aqui eu não coloquei o estático, porque como é a mesma situação física, M1 e M2, lá do exercício número 3, o resultado vai ser o mesmo, né? Que é ficar parado. Ficar parado significa massa zero, então nós teríamos aqui P2 igual a T e T igual a P1, né? O resultado não mudaria. Porque, repare, é a mesma situação física onde a gente colocou ele parado. Primeiro a gente colocou M1 descendo e M2 subindo, então o movimento para cá. E agora a gente analisou o movimento para o outro lado, tá? Professor? Sim? Deixa eu fazer uma pergunta, senhor. Foge um pouco da aula. A gente vê
a gente vê assim em reportagem que o elevador de tal obra caiu, porque é calculado para suportar um peso e o pessoal coloca peso mais? Pode ser duas coisas, né? Pode ter sido peso que superou o limite, né? Só que lá não é contrapeso mecânico assim, você tem um motor, né? Mas o princípio é o mesmo. Então pode ser que o motor não tenha suportado, ou pode ser por falta de manutenção, rompimento de algum dos cabos. Né? Na maioria das vezes em que cai mesmo, é falta de manutenção, viu? Porque assim, se você colocar mais carga do que aguenta, como o cabo ele tem uma margem de segurança, né? O que que acontece? Ele vai ter uma... Ele vai descer mais rápido do que deveria, né? Ok. Isso pode acontecer, e ele até vai cair mais do que deveria. É aquele caso em que o elevador fica abaixo da linha na hora da pessoa sair, né? Ele entra um pouco lá no fosso, né? E o que que vai acontecer? Ele vai... ele vai... Dificilmente ele vai realmente romper se ele tiver a menos que assim a quantidade de carga colocada seja 3, 4 vezes aquilo que ele aguenta. Aí realmente, né? Mas se entrar mais gente, os elevadores mais modernos, eles têm um sistema de verificação mais moderno, mais sofisticados, em que você tem ele mede antes de começar, né, a fazer o deslocamento e avisa, eu não vou subir porque excedeu o limite de carga, né? Mas, no geral, você não deveria acontecer a situação do elevador romper. Falta de manutenção. Ou no cabo, ou na conexão, né, onde o cabo prende a caixa do elevador, ou no geral, falta de manutenção preventiva, né? Porque aí vem um dos grandes males da mentalidade nacional, né? O brasileiro, né? Em geral, o brasileiro não faz manutenção preventiva, né, em casa. Né? Quem é que joga soda cáustica desentupidor a cada 3 meses nos ralos de casa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Difícil, senhor. Né? O cara vai lá desentupir quando entope, né? Então, nas empresas, isso não é muito diferente, tá? Só as empresas maiores que têm a manutenção preventiva, com plano de manutenção. No elevador, isso é obrigatório, especialmente elevador residencial, mas às vezes o condomínio não está numa situação financeira muito boa, ou o síndico não é muito competente, ele pode dar uma bobeada. Então, manutenção preventiva, no caso do elevador, é essencial, porque a reativa é catástrofe, né? Em geral, a reativa é acidente, né? E ela acaba sendo muito mais cara, né? Se vocês compararem, e assim, manutenção de elevador é uma coisa cara, né? O elevador tem um gasto de energia grande e a manutenção dele também é cara. Se vocês compararem o condomínio de um prédio com um condomínio de casas, mais ou menos o mesmo número de unidades, vocês vão ver que, em geral, o do prédio é o dobro. E a maior diferença está no quê? No custo de manutenção do elevador. Elevador é uma coisa cara. Cara de comprar e cara de manter.
E daí sem falar também, né, professor, que não só elevador, né, manutenção, por exemplo, de rede de esgoto, de água, você tem que mexer às vezes no de baixo. Ah, não, a manutenção do predial, quando ela não é preventiva, ela é um absurdo de caro, não tenha dúvida. A manutenção de casa, em geral, é mais barata, né? Agora, no prédio, e tem esse problema, né? Porque, em geral, os prédios mais modernos, feitos com otimização de laje, etc., etc., eles têm um probleminha que pouca gente sabe. Você faz a manutenção do encanamento de um apartamento pelo apartamento de baixo, né? Você não acessa o encanamento de um apartamento quebrando a laje. Isso não pode ser feito. O que acontece é assim, o encanamento do... Deixa eu desenhar aqui que fica mais fácil. Você tem aqui o encanamento desse piso, desse pavimento, ele está todo aqui embaixo, tá, né? Só que aqui em cima você tem uma laje que não pode ser rompida. E aqui embaixo você tem um gesso para o apartamento de baixo. Então, se der problema nesse pavimento aqui, você tem que pedir licença ao vizinho, quebrar o teto do vizinho, fazer a manutenção e garantir para o vizinho que o teto vai ficar igual. Então, isso é um problema, né? E se o vizinho não quiser deixar entrar, dá um bocado de rolo isso aqui, tá? Porque você não pode quebrar essa laje aqui de cima. Ah, mas tem situações que o vizinho não tem nem como reclamar, né, professor? Porque às vezes vaza e vaza embaixo também. Vaza embaixo, ele não tem o que fazer, ele tem que permitir, né? Mas tem relatos aí de síndicos que o morador de baixo não quer, e aí ele tem que impor, porque está na regra do condomínio, né? Que ele é obrigado a deixar que o pessoal entre. E aí é um perereco, né? Porque, putz, quando você mexe no gesso aqui, quebrar o gesso e fazer o reparo, tranquilo, em princípio. Agora, na hora que você vai reparar o gesso, você faz uma sujeirada no apartamento de baixo, né? Porque trabalho com gesso é infernal. Mesmo que tenha aquelas placas de gesso que melhora muito, mas tem a solda, né? O cara tem que deixar o gesso aqui embaixo sem estar marcado, né? Então é uma complicação danada aqui. Então a manutenção predial é mais cara e com o envelhecimento do prédio ela tende a ficar muito mais cara. Se você pegar, por exemplo, aqui em Taubaté tem uns prédios antigos com elevadores muito antigos, prédios da década de 60, que o condomínio desses prédios é altíssimo por causa da manutenção desses elevadores. São prédios em que muitas vezes o condomínio é mais caro que o aluguel, porque já é um prédio mais velho, um prédio que não está numa região muito legal, né? Está mais no centro de cidade, mas o custo dessa manutenção dos elevadores é uma coisa exorbitante. Então, o síndico tem aí um bocado de trabalho, viu? Pessoal, podemos ir para o quinto? Agora pode falar, né? Não é mais quarto. Professor, esse exercício já está no YouTube? Não, solução não, vou colocar hoje, né? Ah, tá. Tá gravando, aí depois vai para lá. Beleza. Essa rodada toda que está sendo gravada. Aí até o final do dia Logo depois da aula eu já coloco o do stream, que ele vai inteiro. No YouTube vai a versão mais compacta, aí demora um pouquinho mais para entrar, mas vai hoje ainda, tá? Podemos fazer o 5 e o 6 ou vocês ainda estão analisando aí a resposta? Pode Eu acho que mudar. dá para ir pro quinto. Oi? Acho que dá para ir pro quinto, professor. É o quinto, né? Não é a gente já saiu do quarto agora, né? Os 5 e o 6 são bem diferentes do 1, 2, 3 e 4. Tá, deixa eu limpar a tela aqui.
Beleza. E trazer o enunciado para vocês. Saiu do quarto, seu José? O Zé saiu do... Tem gente que saiu foi do armário, viu? Mas não quero falar nada, não, viu? Eita, quem que será esse? Tem gente saindo do armário aí, o negócio é sério, o negócio é feio, viu? É, o povo que fica trancado dentro do armário e saindo, viu? Nessa altura do campeonato? Já pensou, Zé? Ô Zé, como é que tá teu filho? Você não deu mais notícias? Ah, eu falei outro dia, graças a Deus, ele já está em Já casa. tá em casa, né? Ah, é verdade, foi a última notícia que você deu. Conseguiu vencer o Covid, está em casa. Hoje, está voltando a trabalhar hoje. É, Mas, agora pra você ficar atento a tal síndrome pós-Covid, viu? Ainda então, ele estava com síndrome de pânico, né? tem um monte de problema, né? Que Aí ele voltou no médico, mas deu 5 dias mais para ficar em casa para ver se consegue superar, né? superar para voltar a trabalhar. Então eu É. liguei para ele hoje na hora do intervalo, ele vai trabalhar hoje. Tem que ter muita paciência, viu, nesse retorno. Não é uma situação fácil, não. É verdade. Mas graças a Deus está tudo bem, tudo voltou. Joia. Pessoal, agora a gente vai tratar da queda livre, né, dos objetos e ver como é que a gente pode avaliar, né, fazendo algumas medidas no processo de queda livre, avaliar qual foi a força de atrito, né? Porque até agora, quando a gente fez queda livre lá no bloco 1 da disciplina, a gente simplesmente disse, ó, o atrito não impacta, mas na prática a gente sabe que o atrito impacta, né? E como é que a gente pode avaliar qual é esse atrito, né? Até porque eu disse a vocês que o atrito sólido, fluido, ele é muito complicado, mas também disse que dava para a gente fazer umas avaliações a partir dos dados. Então, situação física que é a seguinte, ó. A gente vai pegar um objeto com 2 kg de massa, vamos desprezar a dimensão do objeto, e ele vai ser abandonado do repouso. A gente vai simplesmente soltar o objeto lá do alto de 45 metros, tá? O objeto vai cair até atingir o solo 4 segundos após ele ser abandonado. E com esses dados a gente vai poder estimar a força de atrito. Olha só como que a gente faz uma estimativa desse tipo. Tá? De um jeito, é a abordagem mais simples possível para analisar o impacto da força de atrito. Tá? Então, exemplo 5. A gente tem lá solo aqui embaixo, o objeto está lá a 45 metros de altura e ele é abandonado e cai até atingir o solo. Plá, 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 puf, tá? Nesse meio do caminho, o que é que aconteceu? O objeto está aqui, ele está caindo porque a terra puxa ele para baixo, peso, e ele é freado pela força de atrito, que obviamente não é suficiente para manter em nenhum momento o equilíbrio estático, mas ela vai reduzir o que é a aceleração dele. Tá? Então, o que acontece? A gente vai considerar que a força de atrito ela é constante. Na verdade, o que a gente vai fazer é chegar num valor médio dela, tá? Porque a gente está considerando ela constante, a gente sabe que ela não é constante, então a gente vai ter um valor médio para ela. É uma aproximação, mas uma aproximação bastante útil. Tá? Como é que é a lei de Newton aplicada nisso daqui? Nós temos que o peso, freado pela força de atrito, vai levar o objeto aí a uma aceleração que não é a aceleração gravitacional. Tá? Que é a aceleração A. Se nós tivermos o peso, a gente tem o peso,
Temos o peso, porque o enunciado diz lá que a massa é de 2 kg, tá? Temos o que mais? Temos a aceleração? Não temos a aceleração, então a gente tem o peso, quer calcular a FAT, tem a massa, mas não tem a aceleração. Como é que a gente pode calcular essa aceleração? A gente vai usar isso aqui, ó, tá? A altura do objeto é igual à altura inicial mais velocidade inicial vezes o tempo menos 1/2 da aceleração. Ó, repare que aqui não é mais g, aqui mudou. Vezes tempo ao quadrado. Por quê? Essa aceleração vai ser menor que g devido ao fato que o objeto sofre com a força de atrito. Então, nós temos mais um dado que a gente não usou, que é o tempo de queda. Está lá no enunciado que o objeto demorou 4 segundos para chegar no solo. Vamos calcular a aceleração, então? Ó, quando o objeto chegar lá no solo, ele que partiu de 45 metros de altura, com uma velocidade inicial 0, foi puxado com uma aceleração que eu não sei quanto é, e chegou no solo em 4 segundos. Então, com isso, eu sei qual foi a aceleração da descida. Tá? Então, seguindo aqui o cálculo, ó, 0 igual a 45 menos 4 ao quadrado, 16 sobre 2 vezes a aceleração. Isso aqui dá 8, tá? Então, 8 vezes a aceleração é igual a 45. Logo, o objeto desceu com uma aceleração de 9 metros por segundo ao quadrado, e não 10. Tá? Como a gente chegou na aceleração agora, a gente vai lá para a equação que dá a força resultante. E aí o que que nós temos? Peso do objeto, 2 kg. Oi? Aí não é 45 dividido por 8? Isso. Dá Ah, não, peraí, 5,6. eu fiz por 9, né? Não, peraí, 45 por 8. Tá errado, tem razão. 5,6? 45,6. Nossa, eu embarquei aqui no 9 vezes 5, 45, olha. Obrigado, Zé. 5,6, bem menor, né? 5,6, na verdade 5,63, mas tudo bem, vamos arredondar para uma casa só, metro por segundo ao quadrado, tá? E agora a gente volta para cá, ó. Peso é 2 vezes a aceleração da gravidade, 10, é quanto que a Terra puxa o objeto para baixo, menos a força de atrito, que é o que a gente quer descobrir, igual a massa do objeto vezes a aceleração que ele teve na descida. Ó. Então, a força de atrito vai ser igual a... Deixa eu fazer mais um passo aqui para ninguém ficar voando. Então, 2 vezes 10, 20. 20 menos FAT igual a 10,4. Então, a força de atrito vai ser igual a 20 menos 10,4, ou seja, 9,6 newtons. Foi a força de atrito média que o objeto sofreu. Oi? Aí não é 12 vezes o 5,6? Nossa, eu botei 5,2. Eita, nós, segunda-feira, hein? Se não fosse o Zé para me salvar. Tô parecendo até corintiano de ressaca, cara. Puta que louco. Nada pessoal, viu, ô Daniel? Então aqui, 11,2
20, o Daniel nem responde, cara. O negócio tá feio mesmo, né? Então a força vai ser de 8,8 newtons, tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Vou salvar aqui, exercício 5, feito. Tá. Avisem quando eu puder passar para o último dos exemplos, que é o exemplo número 6. Daniel ficou aborrecido, foi embora da aula, é isso? Não nada, professor. Tô aqui. Quando fica assim, é só que tá offline, pô. Ele tá lá ó, roendo. A gente precisa dizer para ele, volta, Daniel. Não fica assim, né? Que você não tem aula com o professor Godoy. O professor Godoy de processos metalúrgicos é um corintiano roxo, daqueles que frequenta o Corinthians, faz parte de torcida organizada. Quando acontecer alguma coisa assim, ele chega na FATEC e não quer falar com ninguém. Professor, Oi. esse 16 sobre 2 aí é o meio vezes 4 vezes ao quadrado? Isso. 4 ao quadrado, 16, dividido por 2 dá 8, né? Beleza, professor, pode ir. Acho que pode passar. Tá. Deixa eu só disponibilizar um exercício para vocês aqui. Vamos lá. Dinâmica. Para a gente já poder fazer o exercício amanhã. Se eu terminar para não perder o barco. Enquanto ele sobe. Legal, o exercício, o exemplo, né? Número 6. Agora é o mesmo estilo desse número 5, só que agora ao contrário, né? A gente tem um objeto mais levinho, um objeto com 100 gramas, que ele vai ser lançado para cima com 50 metros por segundo e vai atingir o ponto mais alto da trajetória em 4 segundos, né? Como ele foi lançado com 50, a gente já pode até analisar aqui, ó, se não tivesse atrito, ele demoraria 5 segundos, né? Porque a aceleração gravitacional reduz a velocidade na subida em 10 metros por segundo em cada segundo. Então ele demoraria 5. Ele demorou 4, é porque teve
efeito, então, da força de atrito. E aí, como é que a gente pode analisar, né, como é que a gente pode chegar num valor médio para esse efeito da força de atrito? Do mesmo jeito que a gente fez antes, né? A gente vai calcular a aceleração real do objeto e vamos, pela aceleração real, conseguir ter uma estimativa aí da força de atrito. Então a situação agora é inversa, o objeto é lançado para cima, então está aqui o solo, ele sai daqui com 50 metros por segundo e vai até 0 metros por segundo, né, a uma certa altura, que não foi informado, e o tempo de subida do movimento foi de 4 segundos. Tá? Então, esse aqui, número 6. O que a gente sabe do movimento enquanto o objeto está aqui? A Terra puxa ele para baixo, peso. E o atrito, hein? Ele está se movimentando para cima. Tá? O atrito agora, ele tem a mesma direção e sentido que o peso, porque ele está sempre se opondo ao movimento. Tá? Então, o que vai acontecer agora? Nós temos peso mais força de atrito contrários à aceleração. Ok? A aceleração ela vai ser negativa, né? Porque ele está subindo e está perdendo velocidade. Então a aceleração ela é oposta à direção aí do movimento, tá? Nesse caso, qual é a equação que a gente tem para chegar aí nessa altura máxima de um jeito mais fácil? A gente pode usar aqui a equação de velocidade, tá? Por quê? Para não ter que calcular a altura, ó. A gente tem uma equação que diz o seguinte: a velocidade em qualquer instante é igual à velocidade inicial do movimento, né? Mais, nesse caso, como é queda livre, menos a aceleração vezes o tempo. Ok? Tá? Então aqui, o que a gente tem? Que o objeto vai atingir zero, tendo partido de 50 menos a aceleração vezes o tempo. Ele demorou apenas 5 segundos, né, para chegar lá nessa... Opa, perdão. Ele demorou 4 segundos para chegar lá nesse limite. Então, a aceleração, né, o módulo dessa aceleração, ela foi de quanto? 50 dividido por 4. Tá? Ou seja, 12,5, né? Uma aceleração maior que a aceleração gravitacional, né? Até por isso ele chegou a parar 1 segundo antes, né, do movimento. E de quanto foi a força de atrito? Tá? A força de atrito, então aqui nós temos o peso do objeto, a massa dele é de 0,1 kg, então o peso vai ser 0,1 vezes 10, que vai dar 1, né? Mais a força de atrito, e isso vai ser igual ao 0,1 vezes o 12,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aqui faltou colocar o sinal negativo desse lado. Tá? Então, o que nós temos aqui? Menos 1 menos φ igual a 1,25.
né? 0,1 vezes 12,5. Então, a força de atrito vai para o outro lado. E aqui, ela passa para lá. Ela vai ficar como? Opa, aqui não tinha esse sinal. Eu errei. Tá? Porque a gente está fazendo o cálculo com módulo. Então, a força de atrito, ela vai ficar com 0,25 newtons de intensidade. Tá? Então, o peso do objeto é de 1 newton, a força de atrito de 0,25, por isso ele é freado com 1,25 newtons de intensidade. Ok? Ele é freado com 0,25. Não, no total, né? No total. O peso mais a força de atrito vai dar 1,25. Né? A força de atrito adiciona 25% a isso. Se nós olharmos, então, a força de atrito, nesse caso, alinhada ao peso, né, ela reduziu o tempo que o objeto demorou para chegar lá em cima. Ao invés de chegar no ápice do movimento, no máximo em 5 segundos, chegou em 4. Né? Porque a força de atrito, ela aumentou, né, a desaceleração do objeto, tá? Pessoal, são 11h14, a gente já está aí na sala até 11h20. O que é que a gente vai fazer amanhã? Eu coloquei lá para vocês 6 exercícios parecidíssimos, na verdade é o mesmo enunciado, com valores diferentes, só para que a gente faça aí um treinamento, né, sobre esse assunto, para que vocês fiquem mais à vontade com o assunto dinâmica, tá? Eu sei que muitos de vocês não vão ter tempo de fazer durante o dia, né, que vão trabalhar, vão fazer outras atividades. Quem tiver a oportunidade de entrar lá para ver e começar a fazer, ótimo. Quem não tiver, a gente vai começar a aula de amanhã dando um tempo para que vocês trabalhem aí individualmente ou em grupo, como preferirem, tá? Para resolver, e depois a gente faz mais uma vez a solução desses exercícios, tá? Professor? Sim? Você postou na tarefa? Tarefa. Deixa eu ver se já está disponível para vocês. Já está. É a atividade dinâmica, atividade 2.4. Tá? Eu vou parar a gravação agora, e aí daqui a pouquinho fica disponível para vocês também a gravação. Eu esqueci de baixar, foi a lista